Minha filha me expulsou da vida dela. Hoje ela apareceu chorando na minha porta. Meu nome é Sueli. Tenho 56 anos e moro em Campinas, no interior de São Paulo, numa casa simples de 3 cômodos que construí tijolo por tijolo com o salário de professora. As paredes amarelas que um dia pintei com tanto carinho hoje parecem testemunhas mudas da minha solidão. Sempre acreditei que ser mãe era a missão mais sagrada que Deus poderia me dar. Durante 28 anos, criei minha filha Fernanda, sozinha, depois que o pai dela nos abandonou quando ela tinha apenas 2 anos. Foram noites em claro, corrigindo provas enquanto ela dormia. Fins de semana trabalhando como professora particular para pagar seus estudos e abrir mão de sonhos próprios para que ela pudesse realizar os dela. Lembro-me de cada sacrifício, como se fosse ontem. Vender minha aliança de casamento para comprar os livros do cursinho, usar o mesmo vestido por anos para que ela pudesse ter roupas novas, fingir que não estava com fome para que ela comesse a última porção de comida. Mas eu fazia tudo isso com um sorriso no rosto, porque via nos olhos dela a gratidão e o amor que me davam forças para seguir em frente. Fernanda sempre foi uma menina brilhante. Formou-se em administração com louvor, conseguiu um emprego numa empresa multinacional e parecia ter o mundo aos seus pés. Eu me orgulhava tanto dela que contava para qualquer pessoa que quisesse ouvir sobre os sucessos da minha filha. Minha Fernanda é gerente, sabe? Ela que sustenta a família agora. Tudo começou a mudar quando ela conheceu Rafael. Ele apareceu na nossa vida como uma tempestade dourada. Advogado bem-sucedido, carro importado, ternos caros e um sorriso que parecia prometer o mundo. No começo, até gostei dele. Parecia tratar minha filha como uma princesa. Levava-a para restaurantes elegantes e a cobria de presentes. Pensei que finalmente ela havia encontrado alguém que a faria feliz. Mas aos poucos, comecei a notar mudanças, sutis em Fernanda. Ela que sempre me ligava todos os dias, começou a espaçar as visitas. Quando eu perguntava sobre Rafael, ela desconversava ou mudava de assunto. Quando eles se casaram, numa cerimônia pomposa que me fez sentir como uma estranha, no meu próprio lugar, percebi que havia perdido minha filha para um mundo que eu não compreendia. As visitas se tornaram cada vez mais raras. Quando ela vinha, Rafael sempre encontrava uma desculpa para abreviar a estadia. Fernanda, temos que ir. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Ou então, sua mãe deve estar cansada. Não queremos incomodar. Eu engolia a mágoa e sorria, mas por dentro meu coração se despedaçava um pouco mais a cada despedida apressada. O nascimento da Isabela trouxe uma breve esperança. Pensei que ser avó me daria um novo propósito, uma nova chance de amor incondicional. Mas até isso me foi negado. As visitas para ver a neta eram cronometradas, as fotos eram racionadas, e eu me sentia como uma visita indesejada na vida da minha própria família. A gota d'água veio numa tarde de domingo, há 6 meses. Fernanda havia vindo me visitar. Uma visita rara que me encheu de esperança. Eu havia preparado sua comida favorita, o bolo de cenoura que ela adorava quando criança, e arrumado a casa com todo o carinho. Mas ela estava estranha, distante, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Quando tentei conversar sobre nossa relação, sobre como sentia sua falta, ela explodiu. As palavras saíram de sua boca como punhais afiados. Mãe, você precisa entender que eu cresci. Tenho minha própria família agora. Não posso mais viver preocupada em agradar você o tempo todo. Mas eu só quero fazer parte da sua vida, filha, eu disse, tentando segurar as lágrimas que já começavam a brotar. Você não entende, não é? Ela me olhou com uma frieza que nunca havia visto antes. Você me sufoca. Sempre me sufocou. Rafael tem razão quando diz que você é possessiva demais. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Possessiva? Eu, que sempre incentivei sua independência, que sempre apoiei suas escolhas, mesmo quando discordava delas? Fernanda, por favor, não fala assim comigo. Você é tudo que eu tenho neste mundo. Esse é exatamente o problema, mãe. Ela gritou, e sua voz ecoou pelas paredes da minha pequena sala.
Eu não posso ser responsável pela sua felicidade. Você precisa encontrar sua própria vida. E então, ela disse as palavras que ainda ecoam na minha cabeça todas as noites quando tento dormir. Você não faz mais parte da minha vida, mãe. Por favor, não me procure mais. Ela saiu batendo a porta, deixando para trás o bolo intocado e um silêncio que pesava mais que todas as lágrimas que derramei naquela noite. Desde então, vivo numa casa que virou eco dos meus próprios passos, numa vida que se resumiu a esperar um telefonema que nunca vem. Os meses que se seguiram foram os mais longos da minha vida. Cada manhã acordava com a esperança tola de que talvez hoje fosse o dia em que o telefone tocaria e seria a voz da Fernanda do outro lado, pedindo desculpas. Mas os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, e o silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor. Tentei manter a rotina. Continuei dando aulas na escola municipal onde trabalho há 15 anos, fingindo que estava tudo bem quando as colegas perguntavam sobre minha filha. Está tudo ótimo. Ela está muito ocupada com o trabalho e a família. Eu mentia, forçando um sorriso que não chegava aos meus olhos. Dona Conceição, a diretora, me olhava com aquela expressão de quem sabia que algo estava errado, mas respeitava meu silêncio. As noites eram as piores. Sentava na varanda com uma xícara de café que esfriava em minhas mãos, olhando as luzes das casas vizinhas e imaginando famílias reunidas ao redor da mesa de jantar. Eu havia me tornado uma estranha na minha própria vida, uma figurante na história que costumava protagonizar. O Natal chegou como uma bofetada na cara. Pela primeira vez em 28 anos, não tive com quem comemorar. Comprei uma ceia pequena, mais por teimosia do que por vontade, e jantei sozinha assistindo a um filme antigo na televisão. Quando deu meia-noite, liguei para o celular da Fernanda. Caiu direto na caixa postal. Tentei mais 2 vezes antes de perceber que ela havia me bloqueado. Foi nesse momento que a realidade me atingiu com força total. Eu realmente não fazia mais parte da vida dela. Nos primeiros dias de janeiro, numa tentativa desesperada de manter alguma conexão, criei um perfil falso no Facebook. Sei que foi errado, mas a saudade era maior que o meu orgulho. Através dessa conta, consegui ver algumas fotos da minha neta, Isabela. Ela havia crescido tanto em apenas alguns meses. Nos retratos, sorria com aquele jeitinho maroto que me lembrava tanto da Fernanda quando criança. Chorei por horas vendo aquelas imagens, sentindo como se estivesse espiando a vida de estranhos. O aniversário de 5 anos da Isabela em março foi um marco doloroso. Comprei um presente, uma boneca linda que vi numa vitrine e que me fez lembrar do primeiro brinquedo que dei para a Fernanda, mas não tinha como entregar. Guardei a caixa no meu armário, junto com outras lembranças que se acumulavam como fantasmas do passado. Foi a dona Marlene, minha vizinha do lado, que me trouxe a primeira notícia sobre minha filha em meses. Ela voltava do mercado numa tarde, de quinta-feira, quando me abordou na calçada, com aquela expressão de quem tem algo importante para dizer, mas não sabe como começar. Sueli, preciso te contar uma coisa, ela disse, baixando a voz como se tivesse medo de que alguém pudesse ouvir. Encontrei com a comadre da minha cunhada ontem. Você sabe, aquela que trabalha no escritório onde o Rafael tem alguns clientes. Meu coração disparou. Qualquer notícia sobre a Fernanda, mesmo que viesse através de uma corrente de fofocas, era como água no deserto para mim. O que ela disse, Marlene? Ah, minha filha. Ela balançou a cabeça com pesar. Parece que o Rafael anda saindo, com uma moça bem mais nova. Uma estagiária do escritório. Todo mundo lá já sabe, menos... Bem, você entende. O mundo girou ao meu redor. Minha primeira reação foi de raiva. Como ele ousava trair minha filha. Mas logo veio o desespero. Eu precisava avisá-la. Não importava o que havia acontecido entre nós. Ela ainda era minha filha, e eu não podia deixar que ela fosse humilhada dessa forma. Naquela mesma noite, tentei ligar novamente. Bloqueada. Tentei mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Bloqueada. Também. Criei um e-mail novo e enviei uma mensagem explicando o que havia descoberto. Nunca obtive resposta.
Durante 2 semanas, vivi na agonia de saber algo que poderia destruir minha filha e não conseguir avisá-la. Perdi o apetite, mal conseguia dormir. Meus alunos começaram a notar que eu estava diferente. Professora Sueli, a senhora está bem? Perguntou a pequena Maria Clara, de 8 anos, com aquela sinceridade brutal das crianças. Estou sim, querida. Menti mais uma vez, tentando me concentrar na aula sobre os estados brasileiros, enquanto minha mente voava para outro lugar. As semanas se arrastavam em ciclos viciosos de esperança e desespero. Toda vez que ouvia um carro freando na frente de casa, meu coração acelerava, pensando que pudesse ser ela. Toda vez que o telefone tocava, corria para atender esperando ouvir sua voz. Mas era sempre alguém vendendo alguma coisa, ou a operadora oferecendo um plano melhor. Comecei a ir à igreja com mais frequência, não porque tivesse encontrado uma fé renovada, mas porque precisava de um lugar onde pudesse chorar sem ser julgada. Sentava sempre no último banco, sussurrando orações que eram mais desabafos do que pedidos. Deus, eu não sei o que fiz de errado, só queria ser uma boa mãe. Foi numa dessas tardes melancólicas, quando a chuva batia forte no telhado e eu organizava pela 100ª vez as fotos antigas da Fernanda, que ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Olhei pela janela e meu mundo parou. Era ela. Por um momento, pensei que estivesse sonhando. Depois de tantos meses imaginando esse momento, vendo Fernanda na minha porta parecia irreal demais para ser verdade. Mas o som da chuva batendo no seu guarda-chuva quebrado e o choro baixinho da Isabela me trouxeram de volta à realidade. Ela estava encharcada, com os cabelos grudados no rosto, carregando uma mala pequena numa mão e minha neta na outra. Isabela, que eu não via há quase 1 ano, estava maior, mais magra, e me olhava com aqueles olhos grandes e curiosos que me lembravam tanto da Fernanda criança. Mãe... A voz dela saiu como um sussurro quebrado. Eu posso entrar? Fiquei paralisada por alguns segundos. Parte de mim queria abrir os braços e abraçá-la, como sempre fiz quando ela precisava. Mas outra parte, a que havia sido machucada e humilhada, hesitava. As palavras dela ainda ecoavam na minha mente. Você não faz mais parte da minha vida, mãe. Vovó? A vozinha da Isabela me desarmou completamente. A mamãe disse que você ia cuidar da gente. Abri a porta sem dizer nada. Elas entraram, deixando rastros de água no chão que eu havia acabado de limpar, mas naquele momento isso não importava. Fernanda desabou no sofá, e foi só então que pude ver o estado em que ela estava. Olheiras profundas, rosto inchado de tanto chorar, roupas amarrotadas. Minha filha, sempre tão vaidosa e arrumada, estava despedaçada. Mamãe, estou com fome, murmurou Isabela, se aproximando de mim com aquela confiança que só as crianças têm. Claro, meu amor, a vovó vai fazer alguma coisa gostosa para você. Peguei a menina no colo, sentindo como ela havia crescido, e a levei até a cozinha. Fernanda nos seguiu em silêncio, como uma sombra. Enquanto esquentava um pouco de sopa e preparava um sanduíche para Isabela, observava Fernanda pelo canto, do olho. Ela estava sentada na mesma cadeira de sempre, onde costumava fazer lição de casa quando era pequena, mexendo nervosamente no celular. As mãos tremiam. Ele trocou as fechaduras, ela disse de repente, sem levantar os olhos. Quando voltei do mercado com a Isabela, não consegui entrar em casa. Havia uma mulher lá dentro. Ela estava usando meu roupão. Senti um nó na garganta. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, ver minha filha sofrendo ainda me doía como se fosse dor minha. Você tentou falar com ele? Perguntei, mantendo a voz o mais neutra possível. Tentei ligar, mas ele não atende. Mandou a secretária me dizer que os papéis do divórcio já estão prontos. Ela finalmente me olhou, e vi naqueles olhos a mesma vulnerabilidade que via quando ela era criança, e havia quebrado alguma coisa. Mãe, eu não tenho para onde ir. Isabela terminou de comer e foi brincar na sala com alguns brinquedos velhos que eu guardava numa caixa.
O silêncio entre nós duas se tornou pesado, carregado de palavras não ditas e mágoas acumuladas. Por que você não me ouviu? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Tentei te avisar sobre ele, mas você me bloqueou. Fernanda abaixou a cabeça, envergonhada. Eu sabia. Já fazia tempo que eu desconfiava. Mas ele sempre dizia que era coisa da minha cabeça, que eu estava paranoica. Disse que você tinha me influenciado contra ele. E você acreditou? Eu queria acreditar nele, mãe. Eu queria tanto que meu casamento desse certo. Sua voz se quebrou. Quando você tentou me avisar, eu fiquei com raiva. Não de você, mas de mim mesma. Porque no fundo eu sabia que você estava certa. Levantei e comecei a lavar a louça. Mais para ter alguma coisa para fazer com as mãos do que por necessidade. Sentia a Fernanda me observando, esperando alguma reação. Mãe, eu sei que não tenho o direito de pedir isso depois de tudo que eu disse para você. Sua voz estava trêmula. Mas você pode nos deixar ficar aqui por alguns dias? Só até eu conseguir me organizar. Parei de lavar os pratos e me virei para ela. Vi minha filha, mas também vi a menina assustada que ela sempre foi por baixo de toda aquela pose de mulher independente. Fernanda, você sempre terá um lugar aqui. Vocês duas. Respirei fundo antes de continuar. Mas se vocês vão ficar, precisamos conversar. De verdade. Sem mentiras. Sem orgulho. Sem medo. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas. Da mão. Tem uma condição, filha. Todos os dias, 30 minutos, só eu e você. Sem celular, sem televisão, sem a Isabela por perto. Nós duas conversando como pessoas adultas que somos. Você concorda? Por um momento vi a Fernanda de sempre. Aquela que queria controlar tudo. Hesitar. Mas depois, ela olhou para a filha brincando na sala e assentiu. Eu aceito, mãe. Eu aceito qualquer condição sua. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto, de hóspedes para elas, me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Meu coração ainda estava machucado. Minha confiança ainda estava abalada. Mas olhando para Isabela dormindo na cama, tão pequena e inocente, soube que não tinha escolha. Às vezes, ser mãe significa perdoar, antes mesmo de estar pronta para isso. As primeiras semanas foram como pisar em cacos de vidro. Fernanda resistia às nossas conversas diárias como uma adolescente rebelde, sempre encontrando desculpas para adiar ou encurtar nossos 30 minutos sagrados. A Isabela precisa de banho. Estou com dor de cabeça. Preciso procurar emprego online. Mas eu não cedia. Havia aprendido que amor sem limites não é amor, é permissividade. Nossa primeira conversa real aconteceu numa tarde de sábado. Sentamos na varanda, longe da curiosidade infantil da Isabela, cada uma numa ponta do sofá de vime que meu pai havia feito anos atrás. O silêncio pesava entre nós, como uma terceira pessoa inconveniente. Você quer começar ou eu começo? Perguntei, mexendo nervosamente na xícara de café. Eu não sei por onde começar, mãe. Fernanda olhava para as próprias mãos como se nelas estivesse escrita a resposta para todos os nossos problemas. São tantas coisas que eu queria te dizer e, ao mesmo tempo, tenho medo. Medo de quê? De que você não me perdoe. De que você me julgue. Sua voz saiu como um sussurro. De descobrir que eu me tornei uma pessoa que você não consegue mais amar. Aquelas palavras me atingiram como um soco no peito. Por todos esses meses, achei que o problema era ela não me amar mais. Nunca pensei que ela pudesse duvidar do meu amor por ela. Fernanda, olha para mim. Esperei até que nossos olhos se encontrassem. Eu posso estar magoada, posso estar decepcionada, posso estar ferida, mas deixar de te amar? Isso nunca vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Foi nesse momento que ela desmoronou. Começou a chorar com uma intensidade que me assustou, como se estivesse liberando meses, talvez anos de dor represada. Mãe, ele me destruiu.
As palavras saíam entrecortadas pelos soluços. Ele disse que você era uma velha amarga que tinha ciúme da minha felicidade. Disse que você queria me controlar, que eu nunca seria independente se continuasse correndo para você toda vez que tinha um problema. Senti a raiva subir pela garganta, mas a engoli. Este não era o momento para falar sobre Rafael. Era o momento de ouvir minha filha. Quando eu estava grávida da Isabela, tive uma crise de pânico terrível. Queria tanto te ligar. Queria tanto que você estivesse comigo no hospital. Ela limpou o nariz com as costas da mão. Mas ele disse que isso só provaria como eu era dependente e imatura. Que uma mulher de verdade não precisava da mãe para ter um filho. Cada palavra era como uma agulhada no meu coração. Imaginar minha filha sozinha e assustada no momento mais importante da vida dela, quando eu deveria estar lá, me fazia sentir uma dor física. Aos poucos, ele foi me cortando de tudo que eu amava. Disse que meus amigos eram invejosos, que meu trabalho não era importante comparado ao dele, que você me manipulava emocionalmente. Fernanda respirou fundo antes de continuar. No final, eu só tinha ele. E quando você não tem mais ninguém, aceita qualquer migalha de carinho como se fosse um banquete. As conversas seguintes foram descascando camadas de dor, como tirar curativos de uma ferida infectada. Fernanda me contou sobre as humilhações constantes, sobre como Rafael a fazia sentir-se burra e insignificante, sobre as noites que passava acordada se perguntando o que havia de errado com ela. Teve uma vez que eu estava fazendo o jantar e queimei a comida. Ela contou numa das nossas sessões. Ele gritou comigo na frente dos convidados. Disse que eu não servia nem para ser dona de casa. Passei a noite inteira chorando no banheiro. Por que você nunca me contou nada disso? Perguntei, tentando não demonstrar a revolta que sentia. Porque tinha vergonha, mãe. Vergonha de admitir que você estava certa sobre ele desde o início. Vergonha de parecer fraca e patética. Ela fez uma pausa. E porque ele sempre dizia que você ia falar "eu avisei", que você ia se sentir superior por ter razão. Filha, escuta bem o que eu vou te falar. Peguei suas mãos nas minhas. Uma mãe que ama de verdade nunca sente prazer em estar certa, quando isso significa que o filho sofreu. Nunca. Lentamente, muito lentamente, fomos nos reconectando. Não apenas como mãe e filha, mas como mulheres que haviam passado por dores diferentes, mas igualmente profundas. Eu descobri que minha filha havia se tornado uma mulher corajosa por baixo de toda aquela fragilidade aparente. E ela descobriu que sua mãe não era a pessoa controladora que Rafael havia pintado, mas sim alguém que a amava incondicionalmente. Uma manhã, enquanto tomávamos café e Isabela brincava no quintal, Fernanda me disse algo que mudou tudo entre nós. Mãe, eu quero voltar a dar aulas. Como você? Você tem certeza? Sempre disse que queria algo mais grandioso. Grandioso segundo quem? Ela sorriu pela primeira vez, desde que havia chegado. Olho para você, para tudo que você construiu com sua profissão, para todas as crianças que você ajudou a crescer, e percebo que não existe nada mais grandioso que isso. Foi nesse momento que soube. Minha filha havia voltado para casa, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos que realmente importavam. A tempestade havia passado, e agora precisávamos aprender a reconstruir sob o sol. O confronto que mudaria tudo chegou numa terça-feira qualquer, 2 semanas depois da nossa última conversa na varanda. Fernanda havia saído para uma entrevista de emprego numa escola municipal quando o Rafael apareceu na minha porta. Não a mesma pessoa arrogante que eu conhecia, mas um homem desesperado, com os cabelos despenteados e uma expressão que misturava raiva e pânico. Sueli, preciso falar com a Fernanda. Sei que ela está aqui. Ela saiu, respondi, mantendo a porta entreaberta. Não ia facilitar as coisas para ele. Olha, eu sei que você nunca gostou de mim, mas agora a situação é diferente. Ele tentou forçar um sorriso que não enganava ninguém.
Fernanda está confusa, influenciada por você. Ela precisa voltar para casa, resolver isso como adultos. A casa dela é aqui agora, Rafael. Deixa de ser ridícula. A máscara de cordialidade caiu rapidamente. Você sempre foi uma intrometida. Sempre tentou separar a gente. Agora conseguiu o que queria, né? Sua filhinha correndo de volta para o seu colo. Sentiu o sangue ferver. Mas anos de experiência lidando com adolescentes rebeldes me ensinaram a manter a calma nos momentos mais difíceis. O que eu sempre quis foi a felicidade da minha filha. E felicidade não é ser humilhada e traída pelo próprio marido. Traída? Ele riu com desdém. Aquilo não significou nada. Fernanda está exagerando, como sempre. Ela é muito dramática, você sabe disso. Foi nesse momento que percebi Isabela atrás de mim, me puxando pela barra da blusa. Havia saído do quarto atraída pelas vozes alteradas. Vovó, por que o papai está gritando? Oi, princesa. Rafael mudou completamente o tom, se abaixando para ficar na altura da neta. O papai veio buscar você e a mamãe para voltar para casa. Você quer ir para casa, não quer? Isabela olhou para ele, depois para mim, claramente confusa. Mas a mamãe disse que nossa casa é aqui agora, com a vovó. A mamãe está confusa, amor, mas o papai vai resolver tudo. Rafael, você não vai manipular essa criança, eu disse pegando Isabela no colo. Vai embora daqui. Manipular? Sua voz ficou perigosamente baixa. Quem está manipulando aqui é você, enchendo a cabeça da Fernanda com veneno contra mim, fazendo ela acreditar que é vítima. A Fernanda é vítima, sim. Vítima da sua arrogância, da sua crueldade, da sua infidelidade. Você não sabe de nada, ele explodiu. Você não sabe como é viver com uma mulher insegura, ciumenta, que questiona cada movimento seu. Você criou ela assim, dependente, carente, grudenta. As palavras dele me atingiram como bofetadas, mas uma voz atrás de mim me deu forças. Chega. Fernanda estava na calçada, com uma pasta nas mãos e uma expressão que eu nunca havia visto antes. Não era mais a mulher frágil e quebrada que havia chegado à minha porta semanas atrás. Era uma mulher determinada, forte, que finalmente sabia seu próprio valor. Rafael, você vai embora agora. Fernanda, amor, precisamos conversar. Sozinhos. Ele tentou se aproximar, mas ela não se moveu. Não temos nada para conversar. Já falei com meu advogado. Os papéis do divórcio já foram assinados. Você não pode me fazer isso. Eu te amo. Amor? Fernanda riu, mas não era um riso alegre. Era o riso de quem finalmente enxergou a verdade. Você não sabe nem o que essa palavra significa. Amor não humilha, Rafael. Amor não diminui a pessoa. Amor não trai. Fernanda, você está cometendo um erro. Eu posso mudar. Eu também posso mudar. E mudei. Ela se aproximou de nós, pegando Isabela no colo. Mudei, porque finalmente lembrei quem eu era, antes de você tentar me transformar em outra pessoa. Rafael fez mais algumas tentativas patéticas de negociação, ameaças veladas sobre pensão e guarda, mas Fernanda não cedeu nem 1 centímetro. Quando ele finalmente foi embora, batendo a porta do carro com força, ela se virou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, consegui um emprego. Na escola? Sim. Vou dar aulas para o 4º ano. Igual você fez comigo quando eu era pequena. Ela me abraçou. E nesse abraço senti todo o peso dos últimos meses se dissolvendo. Obrigada por me mostrar que eu tinha força para lutar. Naquela noite, enquanto Isabela dormia entre nós duas na minha cama, uma tradição que decidimos começar às terças-feiras, minha neta murmurou algo que fez meu coração se encher de uma felicidade que eu não sentia há muito tempo. Vovó, você é minha heroína. Olhei para Fernanda, que sorria com aquele brilho nos olhos que eu não via desde que ela era criança, e percebi que nossa jornada havia chegado ao fim. Não ao fim da nossa história, mas ao fim da nossa dor. Às vezes a vida tira tudo de você, para te devolver aquilo que realmente importa. E o que realmente importa não é ter razão,
não é ser vindica, não é provar nada para ninguém. O que realmente importa é amor, perdão e a coragem de recomeçar. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que aprendeu que ser mãe não é controlar, é acolher. Não é proteger dos erros, é estar lá quando os erros acontecem. É entender que, às vezes, para salvar quem amamos, primeiro precisamos ensinar a eles como se salvar. E agora, finalmente, somos uma família de novo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.